Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O assunto de hoje é sobre surto de meningite, o que eu preciso saber. Essa semana, abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, doutora Renata Scatena, pediatra. Já fica aqui o meu convite, caso ainda não me siga por lá, não me acompanhe por lá. E muitas dúvidas, resolvi abrir essa aula aqui, essa live, para a gente falar sobre as principais dúvidas, porque pode ser a sua dúvida também. Então vamos lá. Ana Vargas, ela me perguntou, doutora, o que é a meningite? Ana, basicamente, a meningite é uma inflamação de membranas que recobrem e protegem o nosso cérebro. Quando isso acontece, ela nos causa, essa inflamação nos causa muitos sintomas que são caracterizados como sintomas de hipertensão intracraniana. Você não precisa saber disso, mas qual a leitura, qual o sintoma dessa hipertensão intracraniana nos pacientes que estão com meningite? Primeiro, é um quadro febril, na maioria dos casos, e o segundo são esses sintomas, como náuseas, vômitos, e aqui uma característica bem específica. Geralmente, os vômitos são no período da manhã e é um vômito em grande quantidade, em jato. Outra dificuldade relatada pelos pacientes é a fotofobia, então a intolerância com a luminosidade, uma dor de cabeça intensa, forte mesmo, às vezes desce aqui para a região da nuca. A gente testa, inclusive, um desses sinais, que é um sinal de rigidez de nuca, um sinal indicativo de meningite, que nós médicos fazemos na consulta, é testar a rigidez. Então, a pessoa perde essa mobilidade natural do pescoço. A gente faz também alguns testes nas pernas, tá? Outro sinal de alerta muito importante, principalmente nas crianças menores que não comunicam, irritabilidade excessiva, sonolência excessiva, dificuldade para mamar por conta de irritabilidade, sinais de desidratação, pode acontecer convulsão também. E em alguns casos, e aí eu faço um alerta aqui bem importante, nós estamos focando e falando muito em meningite, mas existe uma doença, né, um conceito um pouco mais amplo, no qual a meningite é um dos integrantes, que é a doença meningocócica. Então, são doenças graves, invasivas, causadas pelo meningococo, que é essa bactéria aí cascuda, né, do mal. E a doença meningocócica inclui a meningite e a meningococcemia, tá bom? E aqui eu quero falar, já que estamos falando de sinais de alertas importante, há pintinhas pelo corpo e manchas roxas pelo corpo, porque pode ser um sinal de meningococcemia, tá bom? Então, todos esses sinais são indicativos da possibilidade da doença meningocócica e da importância da avaliação médica o quanto antes, imediatamente, certo? Renata, por que é importante saber se essa meningite é viral ou bacteriana? Antes disso, é importante a gente saber que existe a meningite, essa inflamação pode ser causada por vários bichos, né? Então, pode ser por vírus, pode ser por bactérias, pode ser por micobactérias, pode ser por fungos, tá? Então, é importante a gente saber exatamente o que é para que a gente possa oferecer o que há de melhor com relação ao tratamento. Meningite viral são sintomáticos, a gente vai aliviar os sintomas. Meningite bacteriana precisa de antibiótico e quanto antes, melhor. E não dá para ser antibiótico via oral, tá, gente? Precisa ser na veia, às vezes, dependendo do caso, até intramuscular. Então, precisa chegar rapidamente esse antibiótico no sangue e atingir o nível sérico adequado, tá bom? Então, por isso que é importante ter em mente esses sinais de alerta, o que fazer, né? Procurar avaliação médica imediatamente, porque isso muda até o prognóstico, a evolução, certo? Então, é muito importante saber de todos esses sintomas. Um ponto muito importante, um sinal de alerta muito importante é a criança em mau estado geral, mesmo sem febre, tá bom? Isso independente de ser a suspeita de meningite ou meningococcemia.
A criança, na hora da febre, a gente também não fica muito bem, né? Dá aquele mal-estar, parece que dói tudo. E aí a gente medicou, a febre abaixou e o estado geral tá bom, isso nos dá uma certa tranquilidade para observar esses casos. Mas não, a febre abaixou, está sem febre. O que é sem febre? Temperatura abaixo de 37,8 graus. A ferida não tem num relógio, num termômetro digital axilar, tá bom? Precisa ser axilar, porque a gente não sabe da confiabilidade desses outros tipos de termômetros, tá? Então, criança que está sem febre e caída, prostrada, você olha para ela, tá com uma coloração estranha, meio pálida, esverdeada, amarelada, tá estranha, também precisa de avaliação médica imediatamente. Outro grupo que também precisa de avaliação médica imediata, sem que tenha muitos sintomas. Recém-nascido, teve febre, primeiro a gente checa se não é hipertermia, tá? Porque às vezes a gente embala o bebê, coloca um monte de roupa. Então, tira um pouco de roupa, veja novamente. Assim, 37,8 ou mais precisa de avaliação. E os bebês também abaixo de 3 meses também é importante, principalmente se não tiver nenhum sintoma associado, que é o que a gente chama de febre sem sinais localizatórios, tá bom? Então, acho que com tudo isso vocês já conseguiram entender um pouco melhor e saber ligar aí o radar quando tiver qualquer um desses sintomas, tá bom? O Paulo Cabral também me perguntou, Renata, quais os tipos de meningococo existem? Existem vários tipos de meningococo, mas nós temos vacinas para 5 tipos de meningococo hoje: A, C, W, Y e B. Tá bom? A gente já vai falar sobre essas vacinas. Quem deve fazer a vacina? Todo mundo, gente. O ideal é que a gente sempre pense na vacina como uma estratégia de prevenção, que a gente precisa fazer a vacina para estimular o nosso sistema imunológico, para preparar a tropa de elite, que são os nossos sistema, que é o nosso sistema de defesa, os nossos soldadinhos, para o combate, tá? Então, é até a resposta à pergunta aqui da Ana, que ela me perguntou quanto tempo a vacina começa a fazer efeito. Então, demora isso pelo menos 15 dias. Então, quando a gente pensa em fazer a vacina frente a uma situação de surto, de epidemia, a gente chegou tarde. O bicho chegou antes que a gente. Então, o ideal, e acho que a mensagem que eu queria deixar de tudo isso aqui, de todo esse bate-papo aqui, é que a gente consiga chegar sempre antes dos bichos. Então, que o nosso corpo já esteja mais preparado, então que a gente não espere uma situação de surto, não espere uma situação de epidemia para fazer a vacina, porque vai ser demorado e a gente fica vulnerável nesse tempo, tá bom? Então, independente de qualquer coisa, vamos atualizar as carteirinhas de vacinação. Não só para o meningo, tem pólio, tem pneumo, tem muita coisa aí prestes a voltar por conta das baixas coberturas vacinais, tá bom? Especificamente com relação ao meningococo. Então, a gente tem vacina na rede pública, tem vacina na rede particular. O importante é que a criança seja vacinada, mas eu também considero importante passar a informação para que, com base nessa informação, conforme a sua situação, conforme as suas prioridades, você consiga tomar a melhor decisão conforme aquilo que cabe aí para você nesse momento. Mas o importante é que a criança, que você seja vacinado, tá bom? Então, na rede pública é disponibilizada a vacina contra o meningococo C para as crianças aos 3 meses, 5 meses, 1 ano e depois na adolescência. Crianças de 11 anos a 14 anos, é 14 ou é 13? Até 14 anos, até junho de 2023, já estão liberando a vacina meningocócica ACWY. Olha que fantástico, tá bom? No SUS é disponibilizada a vacina meningocócica C até 10 anos de idade e também para trabalhadores da área da saúde, certo?
Aqui em São Paulo foi diagnosticado o surto pelo meningococo C, tá? E olha as faixas etárias dos casos, tá? Todos os casos que não fizeram a vacina, provavelmente. 2 meses, um bebê de 2 meses, e adultos de 20, 21, 42, que foi o caso que veio a óbito, e 61 anos de idade, tá? Lá na Vila Formosa e Aricanduva, zona leste aqui de São Paulo, e eles já estão tomando todas as medidas cabíveis para específicas ali para essa região, para evitar que essa situação se alastre, tá bom? Mas mostra o quanto é importante a gente sempre chegar na frente do bicho, tá bom? Porque o bicho faz estrago quando ele encontra uma população vulnerável não vacinada, certo? Então, pode fazer. Na rede particular, o que nós temos de vacina? A meningocócica ACWY em uma picada e a meningocócica B em outra picadinha. Meningocócica do tipo B, esquema vacinal. Abaixo de 2 anos, 3 doses. Acima de 2 anos, em bula, nós podemos fazer a vacina meningocócica B da GSK até 50 anos. Acima de 2 anos, no esquema de 2 doses, com intervalo de 30 dias entre elas. E o ideal é que as crianças sejam vacinadas com 3 meses, com 5 meses e depois de um aninho, por volta de 15 meses, tá bom? Por que é importante a gente não postergar e não atrasar as vacinas, fazer com 3, fazer com 5? Porque o pico de incidência dos casos de doenças meningocócicas se dá entre 8 meses e 11 meses de idade. Então, a gente atrasar doses, postergar doses ou não fazer doses, deixa essa criança ainda num risco maior. A gente sabe que o sistema imunológico das crianças, até os 2 anos de idade, ele ainda é imaturo, ele também está se desenvolvendo, assim como a criança. Então, essas são as opções que nós temos, tá bom? Mas aqui eu reforço a importância dos adultos também se vacinarem, porque vejam, os casos não ficam restritos à faixa etária pediátrica, existem casos em adultos também, e muitas vezes, eles fizeram até uma pesquisa recentemente, muitas vezes a gente tem a bactéria na garganta, na orofaringe, não tem nenhum sintoma, na gente não causa nada, mas a gente pode transmitir para outras pessoas. Então, por isso que essa estratégia de vacinar os adolescentes é para que a gente diminua também o estado de portador-são, que é exatamente isso, aquela pessoa que tem o meningococo e pode transmitir para outras pessoas, tá bom? Então é muito importante. Pode dar reação, Renata? Toda vacina pode dar reação vacinal, mas quando a gente tem na cabeça a clareza de que estamos tomando uma vacina para evitar morte e evitar complicações e sequelas gravíssimas, a reação fica bem pequenininha, tá certo? Sequelas do meningococo, em cada 5 casos vai a óbito. Então, por si só, ele é uma bactéria altamente letal. Então, é um sinal de alerta importante. Surdez, paralisias, amputações. Então, é coisa grave mesmo, tá, gente? Então, não pode brincar com isso. Não é só o meningococo que causa meningite. É importante a gente falar também sobre isso. Pneumococo também causa meningite, hemófilos também causa meningite, mas é importante que a gente saia daqui com esse recado na cabeça, com isso em mente, que a gente precisa manter as vacinas em dia, independente do que está acontecendo, e não esperar o surto acontecer para ir sair correndo para fazer a vacina, tá bom? A cobertura vacinal está muito baixa e pode vir doenças que já estavam controladas por conta das campanhas e estratégias de vacinação de décadas. Então, vacinas são seguras, são confiáveis, nós já temos anos fazendo essas aplicações com resultados estatísticos maravilhosos
que mostram mesmo a eficácia da estratégia de vacinação. Quanto a gente diminuiu casos de doença meningocócica e meningite, assim, diminuiu absurdamente desde 2010, que foi quando essa vacina foi implementada no Programa Nacional de Imunização. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, fico esperando o seu joinha e compartilha com outras famílias, porque essa missão é nossa. Tchau, tchau, gente. Até o próximo.